Olá, eu me chamo Lobo, sou oraculista, terapeuta holístico e nós estamos dando início a mais um vídeo do Oráculo Terapia, penúltimo vídeo da série Transformar. Estamos entrando na semana de número 20, a próxima semana é a última do nosso combinado, né? A gente combinou 21 semanas, estamos entrando hoje na penúltima semana, e como eu disse no nosso último vídeo, representa mais uma semana de encontro com a lei, né? Então nós temos 3 semanas, semana 18, semana 19 e semana 20, que representam justamente esse momento do encontro com a lei. Essas 3 semanas são muito significativas, não só por representarem, né, os passos finais dessa série, desse circuito de 21 semanas de transformação mental para uma transformação da vida que a gente propôs, mas é porque, simbolicamente, essas 3 semanas trazem uma frequência que propõe justamente um despertar, né? Um novo olhar para a vida, um novo olhar para si mesmo, um despertar de consciência, uma expansão da consciência para que se alcance, para que se atinja a autorrealização. Dentro de um momento, dentro de uma situação um pouco mais estável, né? Para você que faz a série Transformar desde o início e vai acompanhando semana a semana, é possível que você tenha notado que em algumas semanas, essas 3 principalmente, algumas coisas tenderam a se intensificar, tenderam a se tornar mais fortes, mais intensas, sobretudo questões problemáticas, vamos dizer assim, né? É como se eu tivesse meio que jogando luz sobre toda essa densidade, jogando luz sobre essa sombra, para que a partir dessa iluminação, desses aspectos que estão escusos, né, na nossa interioridade, a gente consiga de fato alcançar esse nível de despertar espiritual, esse nível de consciência que nos será exigido a partir da semana 21, tá? Lembrando que a gente encerra o circuito logo mais e a vida continua. Então vão surgir outros circuitos dentro da vida, né, dos movimentos que você faça. Então a vida não vai cessar de forma alguma, sempre vai haver movimento. Mas a tendência é que ao encerrar o movimento destas 21 semanas, a partir da próxima semana, você possa enxergar a vida de uma maneira diferente, tá? E entender, né, de que forma eu posso modificar esses aspectos mentais, essas crenças limitantes, né, para que a partir daqui, em outros momentos, em outros movimentos, eu tenha uma percepção diferente com relação às coisas que me acontecem e eu possa até sentir a dor, né, como a espiritualidade fala, porque a dor não é opcional, a dor é obrigatória. Mas eu não sofro, ou eu não sofro mais com tanta intensidade, com tanta profundidade como eu senti em outros momentos, né? A semana 20, se a gente for observar por um aspecto numerológico, simbólico, ela vai coincidir com o arcano de número 20 lá do tarô de Marselha, que é a carta do julgamento. E a carta do julgamento, ela vai representar justamente esse momento de despertar espiritual, né? É o último momento, é a última energia de intensidade, de movimentação exagerada, exacerbada, para que a partir do arcano 21, que representa o mundo, se alcance uma certa estabilidade, se alcance uma certa constância dentro dos processos de aprendizado da vida. A carta do julgamento, ela traz uma perspectiva muito cristã, vamos dizer assim, do juízo final. Então a carta do julgamento vai representar justamente esse momento do juízo final, né? Se a gente for observar o juízo final e tomar aquela ideia bíblica, né, do Apocalipse, né, o que é esse Apocalipse? O que é que representaria essa semana 20 se a gente for tomar essa semana 20 por essa ideia do Apocalipse? O Apocalipse nada mais é do que um momento de revelação, né? Nada mais é do que o momento em que cai o véu. Então, se a gente for tomar essa ideia de estarmos vivendo uma semana apocalíptica, o que a gente vai ter em mente é que esta semana é uma semana de revelações. É que esta semana é uma semana em que o véu que normalmente ficava diante dos nossos olhos acaba caindo, né? E a partir dali a gente vai de fato percebendo a vida, sentindo a vida de uma forma diferente do que é o nosso habitual, né? Então a carta do julgamento ela vai representar essa espécie de conclusão de alguns processos internos que a gente venha trazendo e enfrentando aí ah, desde o início da nossa trajetória da Semana Transformar, mas mais do que isso, desde o início da trajetória da nossa vida.
Então a semana 20 vai representar esse momento de fechamento, né? O fechamento mesmo, o fechamento total, ele acontece na semana 21. Mas a semana 20, como a última semana das 3, que representa o encontro com a lei, vai nos dar justamente já esse maior direcionamento de como é que a nossa vida vai acontecer daqui para frente e de que tipo de conclusão a gente vai obter, né? Se é uma conclusão de maior intensidade em cima das coisas que nós planejamos, de menor intensidade, é aquele momento do plantar e do colher, né? Então essa semana ela vai revelar ainda mais como foi a sua trajetória, como foi o seu plantio, o que foi que você plantou e o que é que daqui para frente você vai acabar colhendo em cima daquilo que foi plantado, né? Então assim, eu preparei, a gente não tem muito assunto hoje não. Hoje a gente não tem muito o que discutir, né? Semana 20 é uma semana de iluminação. A proposta é justamente essa, é a busca por um novo nascimento, por um novo conhecimento, que ocorre a partir da revelação daquilo que está oculto. Então, no decorrer desta semana, hoje é dia 13, então, pelos próximos 7 dias, até a gente chegar na próxima segunda-feira com a semana 21, é possível que você note a revelação de fato de algumas coisas que estejam ocultas dentro de você, principalmente no seu inconsciente, tá? Faz parte de todo esse processo aí de limpeza, de purificação, de depuração, de refazimento, de ressignificação das coisas, certo? Para que a gente atinja esse momento aí de uma conclusão de ciclo efetiva. Agora sim, a semana 20, ela é uma semana que nos cobra muito a autenticidade. Como é uma semana de despertar, como é uma semana de revelação, ela vai nos cobrar justamente isso, ela nos cobra autenticidade. Ela nos cobra que nós sejamos genuínos. O despertar espiritual, ele só acontece de fato quando a gente é autêntico, quando a gente é genuíno. Ser autêntico, ser genuíno é um grande desafio, principalmente neste planeta em que nós vivemos. Mas é uma atitude, é um movimento necessário para que esse despertar espiritual aconteça com toda a sua carga de intensidade, com toda a sua plenitude e seja verdadeiro, e não simplesmente um despertar espiritual que seja falso, né? E aí eu preparei aqui um textinho, porque se não tiver texto pronto aqui, eu vou falando, o vídeo dura 10 horas. Como a gente não tem muito o que discutir nesta semana de hoje, né, porque ela é uma extensão das outras 2 semanas, então ela é uma espécie de complemento daquilo que a gente já discutiu no nosso vídeo passado. E também é uma semana que acaba nos pedindo que a gente revisite aquele vídeo lá da semana 4, se eu não me engano, né? Se você não fez ainda, agora é o momento de você fazer, que a gente já está quase chegando no final. E fazer aquele processo de autoavaliação, dizer qual semente é você, né? Que tipo de semente é você, que tipo de pessoa é você, que tipo de movimentos você fez no decorrer dessas 20 semanas até o momento de agora. E o que é que você espera, o que é que você deseja, o que é que você aguarda daqui para frente, né? Levando em consideração principalmente que a gente está quase encerrando o ano de 2021. Logo mais a gente entra no ano de número 2, entra no ano 2022, que é um ano de número 6, então é um ano de múltiplas possibilidades aparecendo, embora possa não ser necessariamente um ano de muitíssimo movimento, se a gente for pegar uma perspectiva individual, não necessariamente coletiva, mas é um ano de múltiplas possibilidades surgindo aí, né? Então eu vou ler agora para vocês esse textinho que eu preparei aqui, que vai deixar algumas reflexões, mais do que reflexões, vai deixar algumas provocações para você discutir com você mesmo no decorrer desta próxima semana, até que a gente alcance a semana de número 21 e finalmente encerre essa nossa trajetória. No momento de encontro com a lei, a coisa que nos resta é a autenticidade. Os momentos derradeiros de um ciclo compreendem nada mais, nada menos do que uma expansão do olhar sobre si e sobre o mundo. Você se enxerga diferente, se sente diferente, age diferente. O véu que recobriu seus olhos já não é mais o mesmo. Não, você não atingiu a supraconsciência. Nossa estrutura física, nosso cérebro, aliás, ele não permitiria isso. A supraconsciência, a hiperlucidez, para a estrutura que nós possuímos hoje, ainda é inalcançável. No entanto, sim, uma lucidez maior vem sendo adquirida conforme você caminha. As velhas roupas, os velhos alimentos, os velhos pensamentos, os velhos sentimentos, tudo isso agora está distante. É memória. Corresponde ao passado. Este é o penúltimo passo antes do fim. E o que ele nos cobra é exatamente a autenticidade.
Sermos verdadeiros, genuínos, nem mais, nem menos que isso. E o que determina o grau da nossa autenticidade é a confiança. Quanto mais nós confiamos no percurso que estamos fazendo, nos nossos projetos, nas nossas intenções, nos nossos desejos, nas nossas virtudes, nas nossas habilidades, mais prazerosa se tornará a caminhada, pois a confiança protege. Essa confiança nos permite continuar seguindo em frente no sol ou na chuva, no calor ou no frio, no bom ou no ruim. Ser autêntico não é ser perfeito, não é atender ao pré-julgamento dos outros. Ser autêntico é lutar contra a hipocrisia diária, as falsas virtudes, o grande baile de máscaras que é a vida. É você descobrir que entre ter razão e ser feliz é preferível ser feliz. Mas o ego não quer ser feliz. Ele quer ter razão. Então você luta com você mesmo para alcançar uma espécie de meio termo, algo que alimente o corpo e também a alma. Então você certamente irá oscilar a vida inteira entre momentos de querer ter razão e os momentos de querer ser feliz. E tá tudo bem, porque, bom, se essa for a sua maneira de ser autêntico dentro da vida, que bom que você conseguiu alcançar a autenticidade. Ser feliz, ter razão, é tudo um grande desafio. Ser autêntico é um grande desafio. Mas quando você aceita a autenticidade, meio que você percebe que tanto faz o que você faz. Sempre haverá críticas, e uma boa parte delas não será construtiva. Caberá a você lidar com as críticas não como quem foge delas, mas como quem garimpa. Procura meticulosamente o lótus na lama. A mediocridade já não lhe alimenta mais, e sua caminhada será a caminhada de um ser desperto. O corpo e a mente já não são mais o limite. Há algo mais para ali de onde eu posso ver. Depois daqui, o próximo passo dá para uma porta, que se abre para o céu ou para o inferno de nossa consciência. É a consciência que vai determinar para onde leva essa porta, não é um ser supremo. Do outro lado da porta pode haver alegrias ou tormentos. O que define o que há do outro lado da porta são as escolhas diárias e as escolhas do momento. Ninguém escolhe por nós. Nós é que escolhemos. Escolhemos até não escolher. E passamos a existência deitados quando não escolhemos, num berço esplêndido que é a nossa zona de conforto. Este é o momento da escolha. Ou escolhemos ser nós mesmos, ou escolhemos ser alguém que não somos. Ambos os caminhos implicam em desafios, mas só um deles leva à autorrealização. Qual deles lhe faz ser genuíno? Qual deles você escolhe?